Então, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde. Boa A tarde. ideia é que a gente continua, Boa tarde, Alex. boa tarde, a discussão sobre MVC, que foi a conversa que eu fiz com vocês de forma prática na segunda-feira, tá? A aula já está disponível online. A proposta aqui hoje é que eu vou discutir com vocês um pouco sobre a arquitetura de camadas, a parte teórica envolvida ela, que deve ser aplicada obrigatoriamente para a parte 3 da atividade para ser entregue segunda-feira, que eu já disponibilizei lá. Inclusive, a tendência é que eu já disponibilizo a parte 4 de uma vez. Tranquilo? Vamos lá. Então, alguém ficou muita... quem ouviu a conversa de segunda-feira e tentou fazer o trabalho, gerou-se muitas dúvidas sobre essa questão do MVC ou vocês, a princípio, começaram a aceitar que assim funciona bem? Uai, tá ficando bonito o que eu tô Tá fazendo ficando lá, bonitão, velho. Só que tem uns mas o errinhos negócio ali é, que tá dando errado, mas não tô sabendo o que tem que que é não, mas conciliar os treinos com os negócios. entendi Mano, o os problema é que trem dos negócios. é muito arquivinho, cara, você tem que saber onde que você tá com cada coisa, você vai puxar uma coisa, que você puxa uma Isso. coisa que puxa outra coisa, que puxa outra coisa, que puxa outra coisa, que Acho joga que na esse aí que o mente. meu tá dando errado. Tô Isso puxando aí, errado. Aí, tipo, o Wilton tá sofrendo pra me ensinar isso. não, com certeza. Como eu comentei, eu brinco que a analogia mais interessante é quando você tinha um quarto bagunçado, que você mais ou menos sabia onde tudo estava, e agora você está colocando um quarto todo organizadinho, cada coisa em seu lugar, e apesar de estar tudo organizado, para colocar cada pedacinho de coisa num buraco muito pequeno, você tem muito trabalho para colocar no lugar, né? Entretanto, depois a gente parte do pressuposto que isso vai trazer benefícios. E é isso que eu vou falar um pouquinho aqui hoje. No final da aula a gente conversa um pouco mais também sobre o trabalho. Então, a proposta de hoje é falar um pouco sobre desenvolvimento e orientação de objetos com arquitetura em camadas. A proposta é falar um pouquinho sobre as arquiteturas, uma introdução sobre persistência de dados, que eu vou trabalhar com vocês também nessa disciplina. Basicamente sobre a parte teórica de por que essa separação em camadas. Lembrando sempre que eu costumo falar sobre isso um pouco antes de falar sobre detalhes de orientação a objeto, porque eu uso essa arquitetura de camadas como exemplos importantes nos conceitos de OO. Tá? Então, uma aplicação OO de médio e grande porte, ela tem vários aspectos a serem considerados, como que eu vou apresentar o dado, a lógica da aplicação, a lógica do negócio que vai ser trabalhada, tudo isso teria que ser... Opa, saiu aqui. Todas essas informações têm que ser levadas em consideração, além de funções utilitárias, como log, forma de comunicação, coisas que vocês não têm, né, não levam em consideração quando desenvolvem um software muito simples. E principalmente quando a gente incluía a camada de persistência, que é como salvar esses dados. Antigamente você trabalhava só com dados em memória, seja vetor, ou seja, array de valores. Aqui a gente vai trabalhar com uma forma de persistência mais perene, seja em arquivo, seja eventualmente em banco no final da disciplina. Tá? Seguindo então essa lógica, quando eu falo de uma arquitetura de camadas, eu falo que a arquitetura de camadas ela cria uma visão modular, de maneira que cada arquivo ou cada camada ela seja relativamente independente da camada de cima. Então eu faço uma camada que ela é mais simples, com objetivo, eu faço outra camada em cima com mais informação, dando um objetivo para cada uma dessas camadas de forma a desenvolver o sistema como um todo. O objetivo principal nesse cenário é separar no mínimo 3 componentes, que eu vou falar na sequência, que é como se fosse o modelo da lógica de negócio, a interface do usuário e o fluxo de informação. De maneira que permitir que uma mesma lógica possa ser usada, por exemplo, em várias interfaces diferentes. E a arquitetura MVC, a lógica de negócio, ou que chamamos de modelo, ela também é independente da interface de comunicação com o usuário. Tipicamente falando, o primeiro exemplo sobre o MVC, que não é o único, tá? É só uma forma de pensar, a ideia é que o mesmo sistema hoje ele pode ser acessado tanto por um celular, quanto por um tablet, quanto um PC, quanto o seu próprio computador. E aí, como eu posso, por exemplo, fazer com que a minha aplicação seja completamente independente da forma de visualização? O exemplo que eu dava em sala de aula era a questão de um banco, né? Um banco, um sistema bancário real. Será que eu faço o sistema bancário lá do banco, que roda no mainframe dentro do banco? Quando eu faço o aplicativo, eu faço uma cópia daquela lógica?
Quando eu faço acesso por um Internet Banking, eu faço uma cópia no ambiente web? Não, a tendência é que a lógica do banco, que é a mesma, não importa o dispositivo, ela seja concentrada no máximo possível no mesmo sistema. E eu altere basicamente a forma de visualizar aquela informação para o usuário. Então, no modelo de uma única camada, que é o que vocês usavam até dias atrás, eu tinha no mesmo fonte a interface de usuário, a forma de salvar esses valores em vetor, ou o que for que eu quisesse, e a lógica por trás da aplicação. Tudo num único objeto. E eu não tinha, nos seus exemplos, o banco de dados, a princípio, que a gente vai salvar esses dados num arquivo, ou no vetorzinho, tudo num único sistema. O problema disso é difícil de manutenção, código desorganizado, difícil de você debugar. Trabalho em equipe, então, não se fala, né? Como é que eu vou trabalhar com várias pessoas trabalhando no mesmo software, se é um arquivo só, e é difícil reutilizar o sistema. E a proposta da aula passada, quando eu comecei a mostrar para vocês, a ideia de separar o seu sistema pelo menos em 3 etapas. Uma parte de interface de usuário, que eu chamei de view, né? A lógica, que seria os services ou controllers, e a persistência, que por enquanto são só os models, que eventualmente vão virar um banco de dados. Então eu peguei aquele pacote, aquele camada única que vocês desenvolveram, e mostrei uma proposta que a gente pudesse separar isso em 3 camadas diferentes. Tá? Com isso, a tendência é que eu tivesse uma camada de apresentação, que eu tenha a lógica de interface com o usuário, ele é um código responsável única e exclusivamente pela apresentação do sistema e pela navegação e interação com o usuário. A camada de negócio, a camada de serviço, é aquela que representa a lógica qual aquele sistema funciona, não importa a interface. E a camada de persistência é a responsável por armazenar, recuperar, gerenciar e assim por diante. Provavelmente, no mínimo, nós vamos delegar para a camada de persistência a gestão do vetorzinho que vocês trabalham e depois vamos mudar essa camada de persistência para outros modelos de persistência, como banco, arquivo e assim por diante. A consequência de usar múltiplas camadas, que vocês citaram até rapidamente no início da aula, foi que uma maior complexidade no desenvolvimento, a manutenção, mas sim, passa a ser muito mais simples porque o código é mais organizado. Entretanto, aliás, eu tenho uma simplificação da forma de inclusar elementos de visão, porque a interface com o usuário é fora do sistema, eu posso melhorar a interface do usuário sem preocupar muito em estragar o fonte antigo. Apesar disso, eu tenho uma análise mais profunda, mais tempo para desenvolver, pessoal especializado para fazer cada parte dela. Não é aconselhável para aplicações pequenas como essa do trabalho prático. O custo-benefício vocês vão ver que não compensa, mas nós vamos usar o trabalho pequeno como um exemplo para vocês se acostumarem com isso. E isso cria um maior custo, é mais difícil desenvolver, é mais difícil organizar. Mas depois de organizado, a gente parte do pressuposto que tudo vai caminhar melhor. Até aí, tranquilo sobre essa primeira explanação? Bate com o que vocês estavam pensando? Sim, Faz sentido. Era para fazer sentido, né? Continua. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre esses padrões de arquitetura de camadas. O modelo, as camadas, elas não são só MVC. MVC é um modelo de camadas. Ele foi inicializado nos 70, 80, principalmente quando os softwares começavam a crescer. Imagina, um software que começava a crescer naquela época tinha 50K, 1 mega. A gente fala de um software organizado de giga, né? Então, se naquele tempo já tinha necessidade de organizar a fonte, hoje isso fica ainda mais e mais e mais relevante. Então, criou-se lá em 70 um primeiro modelo, uma primeira noção teórica de como funciona esse serviço de MVC. Então, o MVC ele é um padrão de projeto desenvolvido para aplicações em formato de camadas, que em especial divide em 3 camadas. Eu posso ter quantas camadas eu quiser. Nosso software hoje se fala em N camadas, mas 3 é a parte básica que o MVC trabalha. O principal objetivo do MVC é separar a interface gráfica da lógica de negócio. Então, essa foi a principal premissa envolvendo com ela. As vantagens, como já foi, que é relevante com as que eu falei anteriormente, é a facilidade de manutenção e desenvolvimento com times multidisciplinares. Nesse cenário, repetindo mais uma vez, eu tenho 3 camadas teóricas. Eu tenho a de modelo, que deve implementar todas as regras de acesso, obtenção e validação e manipulação dos dados. O armazenamento dessa base de dados de arquivo pode ser na RAM, no disco, onde eu quiser. A parte de view tem que ser responsável por toda a forma de interação com o usuário, seja por um console, uma interface gráfica, uma página web, relatório, formulário, tudo fica concentrado na parte de view. E o controle é responsável por interagir com esses elementos. Repare nas figurinhas à sua direita que eu tenho os 3 elementos.
A proposta é que o controller, ele gerencia view e model. Ele pode chamar e salvar coisas. O view geralmente usa o model. Então o model ele é uma ponta do sistema. O controle vai nos dois e o view interage basicamente só com o model. Entretanto, o model pode fazer alguma interação com o view através da linha portilhada. E o view pode avisar alguma coisa para o controle, que a gente chama de eventos em um ambiente ou outro. Tá? Essa arquitetura de MVC, tiveram algumas variações. A Apple, no formato, na pessoa do Jobs, ele fez uma variação desse MVC que ele é usado no Objective-C. Então, o próprio MVC tem variações, tá? Teóricas de como funciona. E, além disso, tem a própria MVC baseada em sistemas web, que também tem variações de explicações de como a gente vai trabalhar. Eu vou focar aqui, basicamente, no formato de sistemas desktop, que é o que a gente vai usar em sala de aula. Uma das coisas mais interessantes que vocês vão entender, esse diagrama que vocês estão vendo é um diagrama chamado diagrama OML de fluxo de controle, tá? Então, quando a gente fala de orientação a objetos, é possível fazer plantas de software. E essas plantas são representadas por diagrama UML. O primeiro diagrama UML que eu mostrei para vocês foi aquele diagrama de classe, que é o quadradinho, que tem os elementos de atributos e métodos, que eu vou falar um pouco melhor na hora oportuna. Nesse aqui, vocês estão vendo um segundo diagrama UML, que é um que chama de diagrama de fluxo. Repare que cada objeto, essa barrinha aqui, ela é mais grossinha, ela diz o tempo de vida, quando eu dei um new no objeto e quando ele morre. E aqui é como se fosse cada objeto chamando o outro. Então, quando eu começo um sistema MVC, em tese, o primeiro cara que é aberto é um controller. Então, o controller, ele prepara um modelo para ser verificado, tá? Esse modelo, ele pode eventualmente chamar um view para ser alterado. Eu altero os elementos aqui dentro do view. Quando o view, o modelo dentro do view é finalizado, ele devolve para o modelo, que ele se reorganiza, atualiza no controle, o controle manda salvar esses objetos no model, e aí eu fecho a aplicação. Então, todo o sistema, ele começa sempre no controller, coisa que eu vou mostrar para vocês na abordagem mais prática. Aqui eu tenho só a descrição do diagrama anterior, onde falando que todo o sistema começa no controle, esse controle interage com o model e com o view, fazendo com que a aplicação se encerre e a ação seja executada. Aqui no segundo momento, olha, eu tenho a aplicação principal. Essa aplicação principal, ela cria um modelo. Então, ela fala, olha, deixa eu criar uma tela. Então, a aplicação principal cria a tela de execução, inicializa ela. Essa tela comunica com o controle para fazer uma atividade. Quando ela comunica com o controle, ela manda models e controllers para serem compartilhados, a fim de fechar um determinado evento. Então, essa colaboração entre as camadas é descrita em diagramas como este aqui. Tá? Então, a gente vai entender um pouquinho disso, principalmente na parte prática, vou passar mais rapidinho, mas a ideia é que a gente aborde isso na execução do nosso sistema. Tipicamente, essa é a aplicação mais próxima do nosso sistema hoje. Eu tenho uma camada de visualização, GUI ou CLI, onde GUI, que é a camada de visualização GUI significa Graphic User Interface. Eu dei o exemplo para vocês de um CLI, que é um Command Line Interface, tá? Que é a interface por linha de comando. Essa linha de comando é uma apresentação. Nós temos os controllers, que são quem faz a lógica de negócio, e os POJOs, que são as classes básicas de Java, tá? Então eu tenho apresentação, controle e negócio. Provavelmente essa camada de modelo, que aqui, ó, você está vendo 3 camadas, né? A apresentação, controle e negócio. Nessa aplicação, nós vamos expandir essa camada. Vamos pôr uma 4ª camada, que na verdade é uma camada de domínio também. Porque quando vocês trabalham na aplicação de vocês hoje, vocês simplesmente manipulam objetos. Só que a proposta é que eu queira salvar esses objetos tanto num arquivo quanto no banco de dados. Então eu crio classes DAO, que em inglês seria Data Access Object, ou objeto de acesso a dados, que eu posso, quando eu carrego a aplicação, eu busco todos os clientes cadastrados e disponibilizo para o controle. Quando eu acabo a aplicação, no mínimo, eu pego todos aqueles clientes e salvo em algum lugar que eu possa recuperar depois. Então a camada de view, de apresentação, eu chamo de pacote view na nossa aplicação. A camada de controle na nossa arquitetura Java, que eu estou apresentando para vocês como um exemplo, é o pacote service, ou eventualmente controller, mas a gente chama de service aqui agora. A camada de negócio, por que é negócio?
é porque ela representa os dados que você vai manipular, o seu negócio são os seus dados são os importantes, eu chamo aqui de domain, são o nosso domínio de aplicação, e a camada de persistência que salva os dados eu vou chamar de repositório, ou repository, que ainda está um pouco desativado no nosso programa de exemplo. Aqui é o nosso exemplo que está lá na nossa aula 3, onde eu estou colocando mais ou menos os pacotes, o que tem cada um desses pacotinhos separados e a interação entre eles, que é o que a gente vai usar dentro de sala de aula para fazer nosso exemplo funcionar. Tá? Até aí mais ou menos tranquilo ou alguma dúvida inicial sobre o que eu estou falando? Mais ou menos tranquilo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tranquilo. Continuando. Então, apesar do MVC que vocês estão trabalhando, trabalho de linha de comando, esse MVC também ele é presente em outras arquiteturas, como interfaces gráficas. Repare que aqui eu tenho um exemplo de uma aplicação onde eu tenho um view, um tipo de componente de tela, que é aqui no caso é um slider, onde eu tenho uma barrinha que eu vou alterando. Quando eu altero essa slider, na verdade eu estou alterando algum valor de modelo. Tá? Então o usuário ele manipula esse componente gráfico. Na medida que eu vou alterando esse componente, eu vou avisando o controller que eu alterei esse componente. Quando eu aviso o controller que eu alterei o valor de 10 para 30, ele altera o dado e esse dado é ajustado, de maneira que tudo que eu tenho na interface gráfica tem uma representação em um tipo da camada de modelo. Tá? Fica clara essa interação onde o usuário, se ele manipula a tela informa o controller e o controller altera o modelo para dar sequência na execução do sistema. Da mesma forma, quando o modelo é alterado, se eu tenho uma alteração, eu tenho que notificar a tela, porque a tela não é a representação do modelo. Então, se eu mudei o modelo de 10 para 20, a tela tem que ser notificada e alterar o valor para mostrar para o usuário, para que o que esteja na tela seja coerente com o valor do sistema. Tá? Dentro do MVC, Swing é uma interface gráfica Java. Nós estamos trabalhando nesse exemplo de sala de aula com interfaces gráficas a partir de linha de comando. Tá? Eu vou dar um exemplo de trabalho com classe Swing, que são formas de visualização, ou um modelo de interface web, onde eu estou pensando, mas a dinâmica é que vocês entendam que a forma da tela, o que muda a interface de comunicação, console ou GUI? Muda alguma forma de chamada de controle view, mas o principal aspecto é que as camadas de controle e model, elas sejam sempre coerentes e praticamente a mesma, não importa o view, criando então um software independente da forma de visualização do usuário. Tá? No mesmo modelo, o MVC também é aplicado em sistemas web. Embora aqui não seja uma disciplina de programação web, repare que o MVC ele é nativo de web. Por quê? Todo site web, na verdade, ele é através de um navegador. Esse navegador, o sua interface gráfica, ele é basicamente um view. Lá não tem a lógica do sistema. O seu Gmail não tem o seu servidor de dados de e-mail. Eu tenho ali somente um pedacinho dos views para você ver o e-mail, o que você está fazendo. Ou seja, é view, tá? No browser. Quando você clica em uma ação, se você estiver desconectado, nada funciona. Porque ao fazer uma alteração na parte do view, eu aviso o controlador, ou o controller, ou o sistema web, de que algo ocorreu. Então eu mando um aviso para o controller, que geralmente está em algum lugar na internet afora. Esse controle manipula modelos, vê o que está fazendo, faz elementos de resposta, controla e devolve uma resposta para o view. Então, nesse caso, quando eu quero enviar um e-mail, dentro do view eu crio um e-mail, digito, mando todo dia no e-mail, perfeitinho. Mando enviar. O computador pega o e-mail, checa se está correto, se tem problema, se eu posso mandar um e-mail, se o meu limite está ok, envio para um outro servidor, controlo tudo. A partir do momento que o e-mail está tudo ok, eu só aviso para a tela. Foi inserido com sucesso. E o cliente ele é comunicado. Então, essa arquitetura tem essa proposta de MVC ser encaixado principalmente para a web, mas com certeza ele é disponível para aplicativos, sistemas, desktop e até sistemas muito simples com tranquilidade. Era para ser a mesma ação. Tá? Então, no sistema web, vocês vão ver que a analogia é exatamente a mesma, model, view e controller. Tá? Vocês vão aprender isso eventualmente em outra disciplina ou em outro exemplo.
E alguns problemas que a gente tem é que a interface do usuário ela é sensível a mudança. Então, eu sempre quero mudar um pouco as funcionalidades, quero ajustar um pouco como é que essa interface se comunica. E a ideia é que eu faça controllers o mais genérico possível para suportar todas essas alterações, inclusive possíveis mudanças. O código de interface gráfica não deve ficar acoplado, ele tem que ser o máximo disponível, o máximo possível. O código de interface gráfica tem que estar fora da lógica do negócio da aplicação. Tá? O exemplo que eu dou é mais ou menos assim. Vamos pensar aqui num serviço de um chefe, né? E esse chefe quer cadastrar um determinado objeto. Eu sou um gerente do banco, um gerente muito, muito ocupado, tá? E eu quero fazer um cadastro de um cliente. Como gerenciar clientes é uma coisa muito chata e tem regras muito específicas, eu contrato um gerente de clientes, que é um controller especializado em gerir clientes, tá? Esse cara especializado em gerir clientes, ele sabe tudo sobre clientes, mas ele não sabe nada sobre conta. Mas ele sabe exatamente como cuidar de um cliente. Então ele sabe manipular o arquivo, procurar um cliente específico. Só que também ele é um cara muito ocupado. Então, já que ele é um cara tão ocupado assim, ele na verdade, deixa eu pôr outra figurinha melhorzinha para vocês entenderem isso aqui. Nesse caso aqui. Como ele é um cara muito ocupado, ele não vai ficar colhendo clientes na porta do banco. Ele tem uma secretária. Então, quando um cliente novo chega para abrir uma conta, ele fala, cara, você quer abrir uma conta? Quero. Então, converse com essa moça aqui, que essa moça vai colher os seus dados, te guiar para fazer o cadastro básico. Então, essa moça, ela não sabe nada sobre cliente. Ela sabe como preencher uma ficha, uma folha de papel. Então, ela tem uma folha de papel, o qual você vai interagir com ela e colocar a ficha, colocar os cadastros lá dentro. Interessante. Então, eu cadastro meus dados numa ficha, a secretária... O que a secretária sabe fazer? Que você é obrigado a ter esse campo obrigatório, que esse campo pode ser conflituoso, que esse campo aqui é importante que você preenche, esse aqui não é tão importante. É isso que ela faz. Uma vez que ela interagiu com você, esse é o view, e você cadastrou aquela folha com os seus dados, aquela folha é o model. Então, alguém interagiu com você, uma secretária, você preencheu um formulário, um documento, com seus dados pessoais, igual a gente sempre cadastra sozinho, né? E aquela folha é uma representação do model. Esse model está correto? De alguma forma, sim. Porque, por exemplo, eu posso dizer que no model tem uma restrição que a sua data de nascimento nunca pode ser futura. Tem que ser de hoje para trás. Beleza. Então, isso o model sabe fazer. Ele joga lá para frente. Agora, quando eu vou salvar no banco, o banco não aceita clientes abaixo de 18 anos. Entendeu? Então, na verdade, o gerente de clientes é o cara que sabe sobre a data de nascimento e quais são as regras desse banco. Porque um banco pode ser 18 anos, outro 21, mas a folha de cadastro do cliente é igual. Então, esse gerente, ele entende sobre cadastro, pega aquela folha, legal, esse cliente está adequado para o meu banco. Então, agora, eu posso pegar essa folha e salvar em algum lugar. Por exemplo, no vetor. Ou eu posso salvar dentro de um banco, ou em algum lugar responsável por essa gestão. Ao mesmo tempo, agora você é um cliente que abriu uma conta. Cara, eu só sei gerenciar clientes. Então, se você quer abrir uma conta, eu vou te mandar para outro controller, que é o controller que mexe com conta. E aí, esse trabalho, ele é de forma gradativa, distribuído em camadas, como se fosse uma empresa, como se fosse um ambiente burocrático, onde cada objeto trabalha com um objetivo específico e sabe somente fazer um tipo de ação, ou um conjunto de ações dentro daquele modelo de negócio. Todo mundo conseguiu entender o que mais ou menos eu disse, ou não? Entendi. Entendi. Beleza. Da mesma forma, então, quando eu venho aqui, em especial, no nosso bem de desenvolvimento, olha a nossa classe cliente. Ela é uma classe de model. Todo mundo consegue perceber que eu posso dizer que essa classe de model, ela é uma classe que envolve a representação de uma ficha a ser preenchida, e essa ficha, ela navega entre as camadas, porque a ficha é preenchida pelo view, gerenciado pelo controle, e eu mando alguém salvar essa ficha em algum lugar. Então, o model é geralmente a classe ou o objeto que navega entre todas as camadas. Ele é uma camada específica, mas é a camada de interação.
Isso aí fica bem ciente? Tudo calmo? Sim. Bem, essa camada, então, quais regras eu posso pôr numa camada de domínio, de negócio? Aqui nesse caso eu tenho data de nascimento, correto? Agora, eu poderia, set de nascimento recebe qualquer data de nascimento? Nessa folha de modelo, sim. Agora, eu poderia fazer o seguinte, eu não posso receber, entendeu? Se a data de nascimento do camarada, ela for menor do que agora, neste exato instante, entendeu? Ou seja, se o cara nasceu numa data futura, é possível? Eu não posso permitir que o cara se cadastre no meu sistema nascendo em uma data que não existe ainda. Isso fica claro que eu não posso? Então, isso faz parte do modelo. Isso é independente... O que está reclamando aqui agora? Ah, tá. Não, nascimento menor que instant.now. Isso aqui está reclamando aqui agora. Tá, is before. Então aqui, ó, eu tenho uma chamada onde eu posso verificar se foi, porque senão, não vou verificar agora. Isso aqui é uma data clássica, porque ninguém nasce no futuro. Eu não posso marcar a data no futuro. Então, independente da pessoa que vai preencher, essa classe pessoa, ela é uma pessoa. Agora, quando eu verifico que essa data de nascimento tem que ser menor de 18 anos para abrir uma conta no banco, é o seguinte, aqui no meu menu controller, ou seja, eu preenchi essa ficha. Quem preenche essa ficha? Uma tela. Então, se eu tenho um menu view, eu quero que vocês criem para o trabalho prático, sabe o que vocês vão ter que criar? Vocês vão ter que vir aqui, ó, o que está faltando nessa tela, igual ter um menu view, eu vou ter um cliente view. Por quê? Essa é a camada de view especializada em cadastrar cliente. Opa, o que está reclamando aqui? Deixa eu criar aqui a classe cliente. Refactor. Então aqui, ó, eu tenho essa classe cliente view. Essa que eu vou manter. Agora o cliente view não tem a opção de menu. Agora, vamos brincar um pouco. Se eu tenho uma classe de view, beleza? E você, ou seja, você é um gerente. E você manda uma secretária cadastrar um usuário. Alguém sabe qual que é a ordem que o gerente dá para uma secretária? Como você mandaria a secretária cadastrar alguma coisa para você? Ou te entregar um relatório? Cadastra esse trem aí na minha mesa, às 3. E me entrega. Não é assim? Porque ela vai preencher o formulário e vai me entregar. Então essa função vai ser o quê? Public. Eu vou chamar aqui. O que essa função pública retorna? Qual que é o retorno da secretária? É um cliente, não é assim? É um módulo de cliente. Todo mundo fica claro que vai me entregar uma ficha com um cliente pré-cadastrado? E eu vou chamar esse método de criar, porque o objetivo dela é, apesar de você cadastrar, eu vou chamar de criar cliente. Tá? Todo mundo entende essa ideia de criar um cliente? O que a função retorna? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, bem, se a minha função como secretário é criar um cliente, eu vou criar aqui um cliente C, que é igual a new cliente, um cliente C, é igual a new cliente, tá ok, beleza. É o que eu vou fazer? Bem, para criar um cliente, a primeira coisa que a secretária faz, C ponto, eu vou setar, um exemplo aqui, o nome do camarada. Como é que eu pego o nome do camarada? Eu posso, nesse caso especial, fazer o ASCII. Aqui eu tenho ASCII for int e ASCII for double. Putz, cara. Eu vou ter que fazer então agora um ASCII for string, porque estava faltando. Um ASCII for string. Então aqui, em vez de pegar um next, eu vou pegar um next. Aqui ele retorna uma string. A string D é retornada. Eu vou criar um ASCII for string. Então, para saber o nome, eu faço o quê? ASCII for string, qual é a questão? Por favor, qual o e-mail? Cara, mas eu preciso também setar agora preciso setar também agora, deixa eu ver,
o celular do camarada. Então, mas fez, por favor, o celular. E aí, assim, essa secretária vai preenchendo aquele cliente que vai sendo retornado. Quando Ali eu é acabo... nome ao invés de e-mail. Hã? Ali é nome ao invés de e-mail. Isso, muito bom, muito bem colocado. Ok, então, quando ela acaba de cadastrar o cliente, o que ela faz agora? Ela vai retornar o quê? O cliente cadastrado. Então, toda a parte de update, de verificação, ela acontece aqui nessa classe de view. Essa parte do create fica claro como é que ela funciona? Ou não está claro para vocês? Argumentem. Tudo ok? Beleza? Ok. Agora, se esse aqui é o método create, como é que eu faço a atualização de um cliente? Como é que vocês imaginam que é a assinatura do método que eu mando a secretária atualizar um cliente? Como é que ela faz? Se eu pegar o Samuel aí de... O Luan, na verdade. Vou pegar o Samuel como bode expiatório hoje. Oh, desculpa, vou pegar o Luan como bode expiatório. Então, Luan, eu pedi para você atualizar o dado de alguém. O que você tem que fazer para atualizar esses dados? Isso. Eu tenho que te entregar alguma coisa? Como assim? Eu falo, ô Luan, atualiza os dados para mim. Você poderia só preencher de novo por cima. Tá. A pergunta é a seguinte, eu vou te dar uma ordem. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui vou criar uma função nova, tá? Ela chama, por enquanto, update. Beleza. Certo? Então, ô Luan, update. O que você fala comigo? Qual conta? Update do quê, né? Do quê? Então beleza. Então, quando eu te dou um update, eu tenho que te falar o que eu vou dar update. Porque senão, você não sabe o que você vai atualizar. Sim. Vai atualizar o cliente. Olha lá, bonitinho. Isso. Então, eu vou te entregar ele como parâmetro. E quando você acabar de atualizar, o que você tem que fazer? Vou retornar o valor novo? Me devolver ele. Um outro cliente, tá assim? Então, eu acabei de criar agora uma função que manipula o cliente. Qual que é a diferença? Que recebe cliente. Atualiza e devolve. Cliente. Então, qual que é a diferença do create para o update? Eu preciso criar um cliente aqui dentro? Uma ficha nova? Não, porque eu te entreguei uma ficha por parâmetro, te entreguei? Então, eu não vou fazer isso aqui. Olha o que eu vou verificar. Antes de fazer o nome, eu vou dizer o seguinte. Vamos um pouco ser um cara bem... que vai fazer o seguinte, olha. This.showMessage, que vai ser o quê? Ó, seu nome é João. Seu nome é... Vou completar aqui. c.getNome. Mas seu nome é João. Digite seu novo nome. Você concorda que nesse caso eu estou atualizando os dados do cara? Só que nesse caso eu sou chato, porque você tem que digitar tudo de novo do zero, não é assim? Como assim? Olha só o que eu tô... O nome do cara antigo, olha, meu nome é João. Digite seu novo nome. O cara é obrigado a escrever João, mesmo se for o nome dele para manter, correto? Correto. Então é muito chato isso, de 15 campos, eu vou reescrever a ficha inteira? Não, você pode escrever só o que você quiser, pô. Mas aí o que acontece? Essa função de update, ela vai ser evoluída com novas funcionalidades. Você poderia falar, if, digite 1 para trocar seu nome, 2 para trocar o e-mail, fazer um switch case e trocar somente dado específico, não poderia? Sim, poderia fazer uma situação por que você quer fazer, por que você quer atualizar. Então, agora essa lógica de melhorar a interface é uma responsabilidade do cliente view. Com perdão do palavrão de brincadeira, o gerente está pouco se fudendo de como você atualizou os dados. Ele só quer os dados de volta. Se você perguntou tudo de novo, é um problema seu.
Você fez uma opção para o cara escolher, é um problema seu. Você mandou o formulário por carta, por e-mail, não interessa. O que interessa para mim é, Luan, preenche os dados, atualiza para mim e eu quero ele de volta. Fica clara a separação dos papéis? Ok. Mais o quê? Não. Por enquanto, já respondeu. Então repare que... Agora, como é que ficaria o delete? O que você acha que o delete faz? Opa. Vou zerar aqui de novo. E vou fazer uma função delete. Void delete. O que eu passo por parâmetro pro delete? Ué, a mesma conta, não? Cliente lá, ó. Eu tenho que, assim, eu falo, Luan, apaga. Aliás, você quer apagar? O cliente, pô. Exato. Por isso que nesse caso eu passo por parâmetro pro delete o quê? Um outro cliente. O que eu tenho que fazer na interface de comunicação com o cliente? O que normalmente, quando você manda deletar, aparece para o usuário na interface gráfica? Ué, deletar o quê? Sei lá. A pergunta é, você realmente deseja apagar o João da interface? Entendi. Então, uma mensagem de confirmação, pô. Por exemplo. Então, quando eu mando deletar um cliente, qual que é a resposta? Ué, seria uns... Sim ou não. Sim ou não, né? Porque quem apaga é o controller, é o gerente, não é a funcionária. Então aqui eu devo perguntar se devo apagar e mostrar algum dado para confirmar, né? Deseja apagar o João? E aí eu faço um return se eu quero apagar ou não o camarada do banco. Não é assim? Exatamente. Então repare que aqui eu estou delegando, ó. Esse view, fica bem claro que ele só sabe manipular, ele já é grande o suficiente, e ele sabe manipular somente view de cliente. Lógico, por pressuposto, se eu tenho um cliente view, eu vou ter que ter o que por análogo? Então, conta e já foi. Eu vou ter que ter um conta view, não vou? Agora vai. Mas você criou igual? Não, mas aqui eu só fiz para facilitar a minha vida, entendeu? Tá. Então, na verdade, aqui, ó, eu vou criar um conta, eu vou fazer uma troca aqui rapidinho, só para facilitar a minha vida, tá? Eu estou apagando tudo aqui, porque tem que ser um cara especializado em conta. Import aula conta 3. Então, repare que agora que o problema é que o new conta é obrigado a ter um construtor? Não, tem sem parâmetro. O que você está reclamando aqui? Eu já importei o conta. Importar classe conta. O que está reclamando agora? Conta. Alguma coisa falhou aqui nesse conta view. Aqui tá. Create retorna conta. Não foi possível encontrar conta. O conta tem consultor com parâmetro? Não, conta com consultor simples. Por que o conta não está passando? Não foi possível. Não entendi muito não, mas é para estar funcionando. Algum motivo falhou isso aqui. Mas entendido que eu tenho que ter um conta view para cada um dos modelos? Todo mundo entende isso aí? Opa, não entendi. Sim. Todo mundo entende que eu tenho que ter um conta view, um menu view e cada vez especializado num tipo de dado que eu vou manipular? Tá. Você quer dizer cada coisinha para uma consultação específica, né? Para cada coisa que você vai fazer. Suave. Beleza. Eu podia juntar, claro que eu podia juntar, mas acho que faz sentido eu separar por objeto, porque todo mundo também concorda que essa classe já fica grande, né? Quando eu fazer um update bonitinho, um create com interface gráfica legal, cada view desse tem fonte para escrever. Agora, se eu tenho um conta view específico e eu tenho aqui o meu menu controller, o meu menu controller tem que saber gerenciar cliente? O quê? O meu menu controller, ele tem que saber gerenciar clientes? Acho que não. Tem, ué. Não. Uai. Eu imagino que não. Porque imagina se eu tivesse agora 50 entidades, todas vão caber aqui nesse arquivo? Então, na sequência, em além do menu controle,
Eu vou criar aqui agora um cliente controller. Fica claro isso aqui? Então, é o cliente que vai saber que eu vou cadastrar um cliente, como é que eu cadastro, com quem que eu converso. Então, o meu menu controller é o controller principal. Controller sempre conversa com o controller. Então, eu estou aqui dentro, eu tenho o menu, cadastrar, listar. Quando eu chegar no cliente aqui, por exemplo, ó, cliente cadastrar. Função de cadastrar. Quem sabe cadastrar um cliente? É o cliente controller, não é assim? Fica claro isso? Que quem cadastra cliente é o cliente controller? É ele que conhece sobre o cliente? Sim ou não? Deixa eu mudar aqui o nome se ele errado. Olha só, acho que eu fiquei surdo. Eu estou dizendo o seguinte. Eu estou aqui no menu controller. Ah, O menu controller, nesse caso, eu posso representar como gerente. ok. O cara que coordena tudo. Chegou um cara para cadastrar um cliente. Eu, cadastrar cliente, estou ocupado demais. Cadastra com o Joaquim ali, que ele sabe cadastrar cliente para você. Então, tudo que envolver o menu de cliente, como é que eu cadastro, eu posso permitir o cara, quais são as regras, fica envolvido quem? Com o cliente controle. O cliente controle, ele tem alguns métodos. Quais são os métodos de cliente controller? Eu vou, nesse caso, apenas como um exemplo para vocês, eu vou dizer o seguinte, é tudo burocrático, tá? Então, eu vou dar um pequeno exemplo, ó, que o cliente controller, ele tem uma função que chama criar. Criar cliente, tá? O que o criar cliente faz? Que eu vou falar o seguinte, ó. Boolean, ok. Então, o que vai acontecer? Eu sou o menu, olha, então eu sou o menu controller. Se eu sou o gerente grandão, eu sou o menu controller, eu vou sempre interagir com o tal de cliente. Então, se eu sou um chefe, eu converso com o chefe. Então, eu vou criar aqui uma variável dentro do menu controller, que é o cliente controller, porque eu tenho uma conversa com esse cara. Sempre que eu criar um banco, o menu controller, nesse caso que é meu programa principal, ele é o cara que conversa com todo mundo, ele é o mediador. Então, de certa forma, quando eu criar o meu menu controller, eu tenho que admitir um cliente controller. Porque se eu sou o gerente geral e eu não tenho um subordinado, que é um cliente controle, o meu banco não vai funcionar. Então, sempre que eu criar um menu controle, eu automaticamente crio um cliente controle para conversar comigo. É uma variável privada e quando eu crio um menu controle, o meu consultor também cria o outro. Então, o meu consultor é sem parâmetro, porque ele admite um cliente controle qualquer externo. E quando eu tiver aqui que cadastrar um cliente, na verdade eu falo que, como é que cadastra cliente? Não sei, cara. Ô, cliente controller, se vira e cria um cliente aí para mim. Ué, engraçado. O que o cliente controle faz? Ah, cara, esse negócio de criar cliente é um saco, é muito difícil. É um saco ficar conversando com o pessoal, coletando coisa. Então foi o seguinte, não, eu vou admitir aqui um funcionário, que eu estou cansado de trabalhar. Então eu vou criar aqui um cliente view, que é uma secretária. Esse cara aqui é bom, cliente. Então, ó, eu vou chamar esse cara aqui. Sempre que para eu ser contratado obrigatoriamente, eu vou ter que ter aqui um subordinado. Então, quando eu for criado, eu automaticamente vou criar aqui um subordinado para mim. Porque eu tenho lá meus problemas. Não sei como é que vai ser. Então, no meu create, eu vou falar, quer criar um cliente? Quero. Então, beleza. O cliente viu? Se vira e cria um cara aí para mim. Se vira. Não me interessa. Eu quero que você se vira e cadastre um cliente novo. Fica claro o que eu acabei de fazer? Delegando as tarefas? É. Sim. Agora, se o menu controller é o cara que trabalha lá com o menu, hoje no sistema de vocês, o array de clientes fica aqui, não fica? No menu controller? A maioria de vocês coloca o vetor de clientes no menu controller, concorda? Se eu tenho um cara que toma conta de clientes,
o array de clientes tem que ficar no menu controller? Não. Mas ele vai ficar onde, então? No cliente controle. Muito bom, porque ele é o cara que manda em tudo. Então, a partir de agora, eu vou ter aqui, ó, que o cliente controle vai ter um array de clientes, e quando eu começo no array controller, eu já fiz um esqueminha aqui, que no meu, além de contratar um cara, eu vou dizer que no meu caso, clientes é igual a new cliente, e vou chamar aqui de 100 posições, que é um vetorzinho simples. Então, o meu é cliente, tem que adicionar o cara aqui. Então, aqui, ó, o meu... Ah, faltou a variável privada aqui também, né? Private cliente. Eu acho que eu apaguei na hora que eu fiz aqui, ó. Cliente view. Então, agora o meu cliente vai pegar. Eu manipulo os clientes. Eu tenho aqui o create. Se eu tenho create, o que eu vou fazer? O create retorna o que para mim? Retorna o cliente, né? Então, quando eu mandar a secretária criar uma ficha com create, eu vou salvar essa ficha no meu cadastro. Cliente temp é igual a cliente create. Legal! Então, agora eu já tenho um cliente novo. Eu posso simplesmente do nada guardar esse cliente temp no meu vetor? Porque se eu fazer isso aqui, ó, eu vou sempre guardar na posição 0, não é assim? Só que é assim que funciona? Não. Provavelmente eu vou ter que fazer um for, nesse caso do cliente, porque esse for aqui, eu vou fazer, no caso, um for cliente C do vetor de clientes. Então, if C for igual a nulo, se eu tenho uma variável vazia para ser colocado, eu vou falar aqui C é igual a cliente, ó. Fica claro isso aí? E se isso aqui deu certo, a partir do momento que eu já cadastrei, eu retorno true lá para fora. Se ele nunca achou uma vaga disponível, eu falo que eu não retorno nada. Então fica claro que a gerência do sistema de clientes está ficando toda com o Client Controller? Fica clara a arquitetura ou está estranho? Tá estranho, mas fica claro. Alex, Oi. Tá estranho porque eu nunca tinha visto, mas como, legal. tipo assim, então quer dizer que, por exemplo, no último programa desse é como se a sua firma tivesse só um gerente meia boca trabalhando e essa aí você tá cheio de funcionário, tipo isso, né? É uma boa analogia. No seu sistema, o seu gerente faz tudo. Enquanto ele faz tudo, mas tem só 5 contas para tomar conta, tá fácil. 5 tipos de coisas para tomar conta. A partir do momento que você tem um gerente só, e ele toma conta de 50 coisas diferentes, é certeza que ele vai fazer cagada. Então o que eu faço? Eu começo a contratar pessoas especializadas em cada um nicho. Porque ele é tão especializado que ele vai fazer tudo correr corretamente. Ah, então acho que eu já sei o que eu posso fazer no código. Valeu. Então, repare que essa proposta que vocês estão fazendo é só uma distribuição de tarefas. Você não está criando código novo. Você está pegando aquele código que você fez todo bagunçado, separando em locais diferentes e criando o que eu chamo de até de burocracia para que cada objeto tenha uma função específica, de maneira que o seu software fique mais organizado. E se algo deu errado no cadastro, você rastreia o problema. Porque você vai lá no view. Ah, não, chegou tudo certo. Vou no controle. Não, o cara salvou certo. Então, quando algo acontece de errado, você já sabe aonde provavelmente o problema ocorreu. Fica claro? Uhum. Até aí mais ou menos ok? Ô, Alex, tem um jeito de você explicar de novo sobre esse create aí? Eu não entendi muito bem. Vamos lá. Eu sou o menu controller, o gerente principal da minha aplicação. Sabe quem que eu sou? Na verdade, vocês já foram na Caixa Econômica?
Alguém nunca entrou na Caixa Econômica Federal aí, não? Todos os bancos, quando você entra lá hoje, tem uma menina lá dentro, uma máquina que te dá uma senha, não é assim? Então, ela não sabe nada do banco. Ela é só um menu. Ela fala, o que você quer fazer? Mexer com conta? Ah, legal. O que você quer fazer na conta? Eu quero cadastrar. Então aqui, vai lá na banca, na mesa do gerente e cadastra sua conta. Ou se quer fazer uma conta nova, se cadastra como cliente lá com o gerente de cliente. Então, eu sou o menu e te mando, ó, vai lá, cadastrar cliente. Então eu pego aquele cliente e mando entregar. O cliente vai lá, fala com o gerente é o cliente controller, o cliente controller fala que você quer se cadastrar? Legal, só que eu não faço cadastro, isso é muito chato. Pega essa folha, conversa com a minha secretária. Ô secretária, cadastra o cliente, cara, me dá o cadastro do cara. A secretária vai lá, pega todos os dados, conversa com você, pega os dados certinho para nada dar errado, o máximo de coleta correta possível. Fala, beleza, agora toma essa folha, devolve para o gerente. O gerente vai lá, pega a sua folha, tá tudo perfeito, concordo com tudo aqui dentro. Então eu vou lá, cadastro você no banco. Cadastrei corretamente. Então eu falo, beleza, você já está cadastrado. Então eu volto para o menu controle, para o menu view, falo, cliente cadastrado com sucesso. O que você quer fazer agora? Quer abrir uma conta? Você quer ver seu saldo? E o menu te dá o próximo passo. Fica clara a mecânica? Ou ainda é confuso? Entendi. Repare que às vezes é burocrático, né? O controle tem um método create, a secretária tem um método create. No fundo, você quer fazer a função de create, mas cada objeto faz um pedacinho da função. Outra coisa interessante é que, embora o seu menu controle só está procurando uma posição no vetor, você concorda que esse cliente controller ele pode fazer outras verificações? Como, por exemplo, quando eu preencho a ficha, eu não sei se o CPF do cara está sujo, se ele deve coisa na praça. Mas se eu sou o cliente controller, eu posso conversar com o SPC controller. E antes de cadastrar o cara, eu falo, SPC controller, esse cara deve na praça? Se ele me retornar verdadeiro, eu falo, cara, seu formulário está correto, mas eu não posso te cadastrar, você deve na praça. Então eu tenho várias verificações nesse serviço de controle, que vai além de simplesmente cadastrar um cliente. Fica claro que eu citei sobre essa expansão de opções? Ok. Inclusive, no futuro próximo, vocês vão entender que eu vou separar ainda mais. Por quê? Essa gestão de vetores, que é esse cara que procura posição vazia, quem que é o cara, qual é o pacote responsável por gerir, salvar e buscar os dados de cliente? É o repositório que está vazio. Então, no próximo passo, nós vamos migrar essa gestão de arrays para o repositório. Porque o repositório é um cara focado só em aonde guarda cliente e como é que busca cliente. Se é num arquivo, num array ou num banco, não interessa para o gerente. É como se tivesse mais um empregado agora, que é o cara do almoxerifado. É ele que busca a ficha, ele que salva a ficha, ele que guarda, que mexe no arquivo, acha o camarada. Eu só quero ver se o cliente está no especial ou não. E aí, na hora oportuna, na semana que vem, nós vamos ativar o pacote repositório que está desativado por enquanto. Claro ou obscuro? Então, para a segunda-feira que vem, eu estou fazendo já o commit dessa aula 3, vocês têm que preparar o sistema de vocês. Não precisa ter todos esses detalhes do cliente controller, mas é desejável que você se aproxime o máximo possível desses controllers separadinhos ao comitar o trabalho da segunda-feira ao meio-dia. E, teoricamente, é o que eu teria que falar por hoje, por enquanto. Como estão as nossas perguntas? Ou não há perguntas? Falar na real que eu não entendi muita coisa não. Eu vou ter que ver monitoria aí, rever a aula pra ver se consigo pegar, tá? Porque, vamos lá. Então, normal, isso é esperado, é um processo de aprendizagem. Mas o que você acha que você não entendeu? O processo, as camadas, por que eu fiz isso tudo? Qual é a primeira pergunta que fica na sua mente agora? Por que fez isso tudo? Então, eu vou responder essa primeira pergunta. Não sei. É porque eu já... É igual a gente começa PC1 com a programação com o básico, né? Com a estruturada.
Aí, tipo assim, meio que já tava acostumando com a estruturada, já tava acostumado com a estruturada, aí vai troca do nada assim, e aí você fica meio perdido com os métodos antigos, igual o scanner. Antes a gente jogava o scanner no próprio main, tudo vacalhado, e agora já tem que mudar tudo, jogar, aí dá uma perdida, fica meio perdido, entendeu? Mas repara, Samuel, que na verdade não é uma questão de mudança, tá? É uma questão de organização. Não sei se você fica claro para você que quando você fala que trabalhava com scanner misturado, é quando você é o Severino que faz tudo, né? É como se fosse um banco só com um funcionário. Ele faz tudo, de todos os tipos de função. Então, enquanto eu tenho pouca coisa para fazer, eu até dou conta. Mas a partir do momento que o meu banco vai crescendo, eu tenho que melhorar meu atendimento, eu começo a ter que colocar pessoas específicas para cada uma das funções. Então, o que a gente está propondo aqui é continuar usando o scanner, é continuar fazendo o array, só que nós estamos criando camadas e formas para organizar o que está acontecendo. Porque o sistema de vocês, se eu fizer um banco, um cadastro simples de cadastrar, remover, colocar, provavelmente em PC1 você vai ter um software de 2.000, 3.000 linhas, 4.000, todo misturado. E aqui o que eu estou fazendo com vocês de forma gradativa ao longo desse mês é, vamos pegar aquele código de 1.000 linhas bagunçado, o de vocês só não tem 1.000 linhas porque eu pedi poucas funcionalidades. E vamos separar agora para que cada objeto tenha uma responsabilidade diferente. Entendi. Então, assim, o que vocês têm que se acostumar é como chamar um objeto terceirizado, é como que você cria um objeto que depende do outro, que são as associações. Como eu mostrei, por exemplo, no construtor. Tô com dificuldade disso aí, hein? Mas claro que tem dificuldade, porque a gente não começou. Você acabou de ter contato com essa proposta, né? Por exemplo, eu falei aqui de forma bem rapidinha no construtor. Nossa, quando eu crio um construtor controller, um cliente controller, sozinho ele não funciona. Eu tenho que ter um cliente view, porque senão ele fica sem ajuda. Então, assim que eu crio o cliente controller, o controle contrata um cliente view, que é uma variável interna, que eu posso trabalhar com ela. Eu estou chamando de contrato, contratar secretária, mas eu tenho um objeto auxiliar para me ajudar. Agora, se eu não criar o cliente view dentro do cliente controller, que hora que eu vou criar ele? Na hora que eu precisar? Então, um exemplo bem legal sobre construtores, tá? Eu criei um cliente controller. Opção número 1 para usar o cliente view. Todo mundo entende que para chamar o view, eu tenho que criar ele em algum momento. Tá? Se eu tiver que criar ele em algum momento, será que eu vou criar toda vez que eu precisar? Ou será que eu vou criar logo quando eu começar a minha ação? Ou seja, quando eu nascer e for contratado, eu já tenho a minha secretária particular, o meu secretário particular, meu office boy, que vai pegar os formulários dos views, ou na medida que eu vou precisando de tarefa, eu vou contratando. Como no meu caso do cliente de controle, toda hora eu preciso ter um view associado e um cara especialista, eu ponho no meu construtor. Ó, quando eu for contratado, já contrata um cara junto comigo. Por quê? Porque eu preciso dele toda hora. Então eu declaro como variável privada e chamo ele de forma sequencial em cada uma das chamadas de função. Fica claro o que eu falei ou ainda é bastante obscuro? Começa a clarear um pouco as ideias. Alguém tem alguma outra questão que também de cara não ficou claro? Olha, você ainda vai explicar ainda sobre os override e as exceções detalhadamente, né? Vou. O override vai ser... Assim que você acabar de organizar o sistema de vocês, a gente vai colocar várias coisas novas que aí eu vou começar a mostrar para vocês funcionalidades importantes da orientação a objetos. Porque é difícil eu falar, porque tem duas opções de eu ensinar esse conteúdo. Ou eu vou ensinar para vocês de forma teórica, e um dia vocês aplicam, mas eu gosto de criar uma aplicação inicial, onde na medida que a gente precisa melhorá-la, eu vou mostrando os tópicos de OO, e a gente vai aplicando neste exemplo. Então, eu vou falar sobre override, que é sobrecarga de função, vou falar de herança, polimorfismo, interface, na medida que eu vou evoluindo o software com vocês. Só que vocês vão ter um software rodando, porque segunda-feira que vem, mesmo que, como eu já falei para vocês, não conseguiu fazer o software inteiro, eu quero um commit até quanto você conseguiu fazer. A gente vê o que está faltando e melhora na próxima semana, você pode ficar um pouco atrás. Mas uma vez que o software está funcionando, a partir de agora,
Nós vamos criar agora, como é que eu faço para padronizar o negócio, fazer a chamada? Se eu quiser contratar um novo tipo de gerente, então eu vou criar várias ferramentas importantes de OO para complementar o sistema. Fechou? Alguma questão também mais subjetiva disso aí? Ou tudo sob controle? Nada de controle, né? Tô no controle de nada, a pessoa tá foda. Esse negócio agora é programar mesmo, mandar no Git, der errado, der certo, e pedindo monitoria, estudar esse trem aí. Então a gente fica até a próxima aula, assim, continuando a falar sobre a evolução do projeto.